muito entusiasmo que eu vou começar com vocês a nossa quinta aula, ainda na missão de número 46 do Código Penal Militar. Galera, eu vou comentar com vocês todos os artigos, do artigo 1º até o artigo 28, da aplicação da Lei Penal Militar. É de fundamental importância. Com certeza, na sua prova da PMGO, vai cair uma questão sobre a aplicação da Lei Penal Militar. Todas as provas caíram, então essa não vai ser diferente e você vai acertar com toda a certeza do mundo. Eu reitero mais uma vez, assista a aula com o Código Penal Militar em mãos, com o nosso vadimeco aqui, ó, em mãos. Por quê? Porque você vai entender com maior propriedade a matéria. E também fazer as suas anotações, fechou? Então na tela comigo, vamos avançar. Paramos no artigo 4º, né, no artigo 14, aliás, falamos sobre o defeito do ato de incorporação na aula passada. Falamos que esse defeito de incorporação, defeito do ato de incorporação, não exclui a aplicação do Código Penal Militar, salvo se você alegou ou era conhecido pela administração esse defeito. Agora vamos continuar no artigo 15, tempo de guerra. Vamos lá? Olha aí, galera. Eu dei uma chamada palhinha, né, que o Goiânia chama de palhinha, nesse tempo de guerra, nas nossas aulas introdutórias, tá bom? Tempo de guerra, vamos lá. Marca texto, vamos lá. Então, tempo de guerra. O tempo de guerra são 3 possibilidades, né? Tempo de guerra está aí no artigo 15. O tempo de guerra, para efeitos da aplicação da Lei Penal Militar, começa com a declaração, então declaro que o Brasil está em guerra. Com reconhecimento, aqui ó, eu vou responder a agressão estrangeira, né? Olha, nós estamos sendo atacados. Então, qual é a diferença? Olha, declaro que o Brasil está em guerra. Reconhecer, eu estou vendo que eu estou sendo atacado. Eu estou vendo, olha, estão me atacando. Eu reconheço que eu estou em guerra, tá certo? Ou com decreto de mobilização. Olha aí, ó. Essa de guerra, né? Ou com decreto de mobilização. Eu vou mobilizar a tropa, brasileira para o fronte. Nós tivemos isso na Segunda Guerra Mundial, viu? Olha só. Se nele tiver cumprido aquele reconhecimento, né? O reconhecimento do estado de guerra. Ótimo, olha aqui o bizu. A mobilização do exército brasileiro e o envio das tropas, olha aí, ó, mobiliza e envia as tropas para os frontes da Segunda Guerra Mundial. É show de bola, galera. O Brasil participou da Segunda Guerra Mundial. Nossos heróis participaram da Segunda Guerra Mundial. Foram mobilizadas as tropas e enviadas as tropas para o fronte. Veja, para o fronte da Segunda Guerra Mundial, o Brasil contribuiu sobremaneira para a vitória dos aliados sobre a Alemanha. Fechou? Então é isso. Veja. Mobiliza a tropa. São 3 possibilidades. Lembra lá? Olha só. Eu declaro que estou em guerra. Eu reconheço que alguém está me atacando, ou eu mobilizo a tropa e envio a tropa para o fronte. Eu envio para a guerra a tropa para o fronte. O Brasil está em guerra conforme foi na Segunda Guerra Mundial. O Brasil estava tranquilo, mobilizou e encaminhou a tropa para o fronte da Segunda Guerra Mundial. Perceba uma coisa, você vai ensinar isso para alguém. Galera, sabe por quê? Porque pouca gente sabe disso. Pelo amor de Deus. Pergunto para vocês. No Brasil, pode haver pena de morte? Pode. Em caso de guerra declarada. Aí eu te pergunto, tem alguma possibilidade de o Brasil estar em guerra e não haver pena de morte, não poder ser aplicada a pena de morte? Sim, quando a guerra ela é reconhecida ou mobilizada. Porque, veja, só pode haver pena de morte, galera, em caso de guerra, olha aí, ó, declarada. Não foi isso que nós falamos nas aulas introdutórias? Então, se houver a guerra por reconhecimento ou guerra por mobilização do envio de tropa, não pode haver, então, a pena de morte, só no caso de guerra declarada. Show de bola, sou top. Eu estudei já o Código Penal Militar 10 vezes e nunca tinha visto isso. Você vai conhecer tudo do Código Penal Militar. Escuta o que eu estou falando. Fechou, galera? Tranquilo? Outro detalhe importante. Então, o início da guerra, declaração, reconhecimento ou mobilização de tropa. E quando que cessa? Olha aqui, galera, ó. E também cuidado com essa bagaça aqui, porque também cai muito em prova. Olha só. E termina quando ordenada a cessação das hostilidades. Galera, cuidado. Só o ato de ordenar cessou
as hostilidades, já termina o estado de guerra, tá bom? Não há necessidade de tratado de paz. Olha aqui, ó, coloca no seu material aí, ó. Não há necessidade do tratado de paz. Não há necessidade do tratado de paz. Ordenou, cessa as hostilidades. O que são hostilidades? A agressão, né? O ataque. Cessa as hostilidades, acabou o tempo de guerra, voltamos para o tempo de paz. Entende, galera? Tranquilo? Então coloca aí, ó. Não há necessidade de celebração do estado de paz para a finalização do estado de guerra. Não tem necessidade. Ordenou cessa as hostilidades. Veja, ainda que as hostilidades não cessem. Perceba aqui comigo. Ainda que as hostilidades não cessem, só o ato de ordenar, de acordo com o artigo 15 do Código Penal Militar, já encerra o estado de guerra. Põe isso na cabeça. Se cair na sua prova assim, ó, há necessidade de cessar as hostilidades? Não. Só o ato de ordenar a cessação das hostilidades já encerra o nosso estado de guerra. É isso que estabelece o artigo 15 do CPM. Fechou, professor, na marca. Vamos avançar. Contagem de prazo, então aqui bem tranquilo, igual no Código Penal comum, né? É apenas uma revisão. Olha aí, ó. No cômputo do prazo, inclui o dia do começo. Claro, né, galera? Inclui o dia do começo. Conta-se os dias, os meses e os anos no calendário comum. Então, se o cara foi preso aqui, galera, se o cara foi preso no dia 10, às 23 horas e 45 minutos, já é um dia, já conta o dia do começo, tá bom? É prazo penal. Mesma coisa do direito penal comum. Legislação especial, salário mínimo é um artigo que é pouco cobrado em prova, mas é necessária a leitura, né? É muito pouco cobrado em prova, mas nós vamos ler. As regras gerais desse código aplicam-se aos fatos incriminados por lei penal militar especial. Se esta lei não dispuser de modo diverso. Para efeitos penais, o salário mínimo é o maior mensal vigente no país ao tempo da sentença. Aqui está falando do salário mínimo. Então, o salário mínimo for R$1.000 hoje, certo? E na sentença for 1.010, aplica-se ao tempo da sentença. Então, é um dispositivo muito pouco cobrado. Essa é a realidade. Na verdade, eu nunca vi ser cobrado esse artigo aqui em provas de soldado da Polícia Militar, tá bom? Agora, o artigo do primeiro até o artigo ali mais ou menos 15 que a gente trabalhou, cobra-se demais. Por isso que eu parei um pouco com vocês. Do artigo 1º, princípio da legalidade, até o artigo 15, tempo de guerra, cobra demais em provas militares. Seja para oficial, seja para praça, não interessa. Seja para show, músico. Caiu o Código Penal Militar e outra coisa, qualquer estado, Goiás, DF, Santa Catarina, que é um excelente concurso, cai, Minas Gerais, né? Também, já vi cobrar muito do artigo 1º ao artigo 15. Se é para você colocar ênfase em artigos 1º ao 15 do Código Penal Militar. Fechou? Vamos lá. Crimes praticados em prejuízo de país aliado, então amigo do Brasil, né? Fica sujeito às disposições deste código os crimes praticados em prejuízo de país em guerra contra inimigo do Brasil. Galera, lembra que eu falei para vocês letra morta? Isso aqui, ó. Letra morta. Se você observar aí os princípios da Constituição Federal, os fundamentos, os objetivos, o Brasil não há que tem inimigo. O Brasil não há que tem um inimigo. Né? Então é letra morta. É que você tem que estudar o Código Penal Militar, ler e se cair na prova, marca, assinala como correto. Também é um dispositivo pouco cobrado. Pouco cobrado em prova. Mas você pode assinalar como correto porque está no CPM. Mas é letra morta também do CPM. Olha aqui, ó. Então, fica sujeito ao Código Penal Militar os crimes praticados, né, desse código, os crimes praticados em prejuízo de país em guerra com o país inimigo do Brasil. Imagina que a Itália é inimigo do Brasil. Quem praticar um crime lá está sujeito à aplicação do Código Penal Militar. Não faz nenhum sentido porque o Brasil não tem aí, no caso, inimigo.
Tá bom? Beleza, professor. Quais condições? Se o crime é praticado por brasileiro, então, olha que interessante. Se o brasileiro praticar um crime contra um país que está em guerra, contra o inimigo do Brasil, esse brasileiro está submetido ao Código Penal Militar. Não faz sentido. Na prática, o Brasil não tem inimigo. Tá bom, galera? Não tem inimigo, pelo amor de Deus. Fechou? Se o crime é praticado no território nacional ou em território estrangeiro militarmente ocupado por força brasileira, qualquer que seja o agente. Professor, eu nunca entendi esse negócio de militarmente ocupado. Galera, normalmente nós temos uma base militar, né? A base do BOP, a base do choque, a base das Forças Armadas. Tem uma instalação de concreto, uma base. Mas há alguma possibilidade de movimentar tropas para outro país e eles se instalarem lá, mobilizarem. Colocar barracas lá, pronto. Aquilo ali é a mobilização, é a ocupação da tropa. Tá bom? Vocês podem perceber isso, galera, no filme que eu indiquei para vocês, Operação Valkyria. Lá tem várias possibilidades dos militares ocuparem uma região, pronto, ocupação militar. É uma área militarmente ocupada, tá bom? Mobiliza a tropa para lá, monta-se barracas lá, pronto, aquilo ali está mobilizado, está ocupado. É isso. Entendi, professor. Massa. Então esse artigo 18 aqui, ele é muito pouco cobrado em prova. Você tem que ler, porque se, vai que, né? Mas eu acho muito difícil. Agora, esse artigo 19 aqui, ó, a ênfasezinha maior nele, hein? Cobra bastante, inclusive eu até trouxe para vocês um bizu. O artigo 19 é bem cobrado. Infrações disciplinares. Eu falei para vocês o seguinte, e eu vou perguntar para vocês. O Código Penal Militar traz contravenções penais? Existem contravenções penais militares? Não. Não há contravenção penal militar. Mas eu falei para vocês que havia o quê? Transgressões disciplinares. Não falei isso para vocês? Falei que a transgressão é apurada por meio de uma sindicância e punida por meio de um PAD assinado pelo comandante. Falei para vocês isso. E o Código Penal Militar traz essas transgressões? Não. O Código Penal Militar só define crimes, tá certo? Código Penal Militar só define crimes, não transgressões. Acompanhe comigo na tela. Olha aí, ó. Esse código não compreende as infrações dos regulamentos disciplinares, tá bom? As infrações, ou seja, as transgressões disciplinares. E quem, professor, traz essas transgressões disciplinares, galera? Ó, o CEDIM, o Código de Ética e Disciplina dos Militares de Goiás. Então, você não vai encontrar no Código Penal Militar as transgressões, somente você vai encontrar no CPM os crimes militares. As transgressões você encontra no Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Goiás. Tá certo? Fechou? É isso que o dispositivo quer dizer. E esse artigo 19 aqui é bem cobrado. Beleza, professor? Vamos avançar então. Crimes praticados em tempo de guerra. Olha que legal. Professor, quais são os períodos de guerra? Olha, a guerra pode ser declarada, reconhecida ou mobilizada. Pena de morte só em guerra, declarada, não é isso? Pois bem, vamos lá. Aos crimes praticados em tempo de guerra, salvo disposição especial, aplica-se as mesmas penas combinadas para o tempo de paz, mas com aumento de 1/3. Lembra do artigo 5º do Código Penal Militar? Convido vocês, artigo 5º do Código Penal Militar, leia comigo. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Falei isso para vocês, não é isso? O crime praticado em tempo de guerra, galera, aplica-se a mesma pena para o tempo de paz, mas aumenta-se 1/3 da pena. Vou dar um exemplo para vocês. Olha aqui, ó. O crime de estelionato. Olha aqui, ó. O crime de estelionato. Obter para si ou para outro, em vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro. Meio de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Beleza, reclusão de 2 a 7 anos. Se esse crime for praticado em tempo de paz, a pena é essa aqui, ó. Tá bom? Se ele foi praticado em tempo de guerra, qual é a consequência? Qual é a consequência? Aumenta 1/3 dessa pena. É isso. Tá bom?
Então, os crimes praticados em tempo de paz, de guerra, aliás, aplica a mesma pena para o tempo de paz, mas aumenta 1/3. Agora, cuidado. Sabe por quê? Cuidado. Porque existem alguns crimes, galera, olha o macete para vocês. Existem alguns crimes que são praticados em tempo de paz e tem a sua definição, a sua pena. E outros em tempo de guerra e tem a sua definição e tem a sua pena, tá bom? Esse dispositivo aqui, ele se aplica àqueles crimes que só tem previsão no tempo de paz. Então, esse crime de estelionato aqui, ó, só tem a previsão dele no tempo de paz. Então, se ele foi praticado no tempo de guerra, beleza. Aplica a mesma pena para o tempo de paz, mas aumenta 1/3 a pena. Agora, existem outros crimes, galera, que a consequência é muito mais grave no tempo de guerra. Perceba aqui comigo. Olha lá. Cuidado. Abandono de posto. Olha só. Abandono de posto em tempo de paz. Se você abandonar o posto no tempo de paz, a pena é detenção de 3 meses a 1 ano. Muito brando, não é isso? Agora existe o mesmo ato, só que em tempo de guerra. Tempo de guerra. Abandonar o posto em presença de inimigo. Crime de abandono de posto definido no artigo 195. Olha só. Esse artigo aqui, ó. Olha a pena agora. Morte, meu amigo. Em grau máximo. Reclusão de 20 anos, grau mínimo. Tá vendo? Então, existem algumas condutas, alguns crimes, conforme eu disse aqui, o abandono de posto, que existe esse crime. Essa conduta no tempo de paz, mas também no tempo de guerra, só que com penas diferentes. O que o artigo 20 quis dizer, esse artigo 20 aqui, ó, o que ele quis dizer foi o seguinte: olha, os crimes que só tem previsão no tempo de paz, se eles são praticados no tempo de guerra, aplica a mesma pena para o tempo de paz, olha aqui, ó, mesma pena para o tempo de paz, só que aumenta 1/3. É isso. Tá certo? Atentos só no fato de que algumas condutas têm previsão no tempo de paz e no tempo de guerra. Tá certo? Lembrando que no seu edital do soldado só foram cobrados os crimes militares em tempo de paz, não em tempo de guerra. Mas eu trouxe para vocês alguns exemplos para vocês entenderem. Tá bom? Perfeito, professor, na marca. Ótimo. Figura do assemelhado. Vamos avançar aqui, galera. O assemelhado, meu Deus do céu. Senhores, o assemelhado não existe mais. Quem era esse cara? Quem era o assemelhado? O assemelhado era um civil que era lotado nos ministérios da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica e eram submetidos a disciplinas militares. Tá bom? Esse assemelhado não existe mais. Há um projeto de lei, como eu disse lá nas exposições iniciais, há um projeto de lei que vai retirar essa figura do assemelhado do Código Penal Militar, porque não existe mais. Era um civil que era lotado no Ministério da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica e era submetido ao regulamento disciplinar militar. Hoje não mais existe o Ministério da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica. O que existe hoje é o Ministério da Defesa e os comandos. Comandos do Exército, comandos da Marinha e comandos da Aeronáutica. Fechou? Então vamos ler o dispositivo? Vamos lá. Olha aí, ó. Considera-se assemelhado o servidor efetivo ou não. Aqui era um civil. Um servidor civil, pode colocar no seu material aí, ó. Seu vadimeco. Um servidor civil, efetivo ou não, dos ministérios, olha aí, ó, da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, submetido à disciplina militar, em virtude de lei ou regulamento. Não há mais o Ministério da Marinha, não há mais o Exército e nem da Aeronáutica. Não há mais o assemelhado. Esquece, o assemelhado não existe mais. Mas quem é esse cara? A expressão era utilizada para se referir ao servidor civil, olha aí, ó, vinculado ao comando militar ou antigo Ministério Militar, que estava sujeito a disciplinas militares. Olha só, esse civil era assemelhado ao militar. Toda vez que você vê a palavra assemelhado, é como se militar fosse. É isso. É como se militar fosse. Ele poderia cometer um crime de desrespeito a superior, por exemplo. Poderia cometer um crime. Desacato a superior, abandono de posto, entende? É como se militar fosse. É como se militar fosse. Mas ele era um servidor civil. Não existe mais o assemelhado
no Código Penal, do ponto de vista prático, só existe no Código Penal Militar, tá bom? Como eu disse, já há um projeto de lei que vai retirar, suprimir o assemelhado do CPM, mas vai demorar ainda. Se cair na sua prova, professor, vai cair na minha prova assemelhado? Vai, porque ainda está no Código Penal Militar, tá bom? Eu espero que retire isso o mais rápido possível, mas eu não acredito que esse assemelhado vai ser retirado antes da sua prova, da PMGO. Eu não acredito. Então, acostume-se com essa palavra assemelhado, mas saiba que, do ponto de vista prático, não existe mais. Na marca, professor. Show! Vamos lá. Pessoa considerada militar. Aí aqui, galera, olha que interessante. Para o Código Penal Militar, militar é só as Forças Armadas. Então, para o Código Penal Militar, a PM e o bombeiro não são militares. É isso. Para o CPM. Esse artigo também vai ser alterado pela nova legislação, lá na frente. Mas para o CPM, leia o artigo 22, a pessoa militar são só as Forças Armadas. Veja comigo, vamos lá. É considerada militar, para efeito de aplicação deste código, qualquer pessoa que, em tempo de paz ou em tempo de guerra, seja incorporada às Forças Armadas, ou seja, Marinha, Exército ou Aeronáutica. Para nelas, na Marinha, no Exército ou Aeronáutica, servir em posto oficial, graduação, praça ou sujeição à disciplina militar. Pronto. Para o artigo 22 do Código Penal Militar, militar são apenas as Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Aí veio a Constituição Federal, no seu artigo 42, e estendeu. Olha aqui, ó, estendeu. Disse, olha, não, peraí, o artigo 22. Os membros da PM e do CBM, do Corpo de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e na disciplina, são militares dos estados. Então, são militares dos estados, do DF e do território. Então, veja, a própria Constituição Federal teve que vir aqui e falar assim, ei, o artigo 22, meu filho, a PM e o bombeiro também são militares, viu? Você desconfia, artigo 22. Não só são membros das Forças Armadas, não. Marinha, Exército e Aeronáutica. A PM e o bombeiro também são militares, entende? Então, para o Código Penal Militar, o artigo 22, militares são apenas as Forças Armadas. Tá? O artigo 42 que traz a PM e o bombeiro como militares também. Então, são 5 instituições militares. Marinha, Exército e Aeronáutica, PM e bombeiro. Para o CPM, apenas 3. Marinha, Exército e Aeronáutica. Tá bom? A CEF diz, não, tem mais 2 aí, ó. PM e bombeiro. Fechou? Massa, professor. Top. Show de bola. Então tá bom, vamos avançar, né? Olha só, equiparação a comandante. Trouxe para vocês aqui algo muito interessante. Vamos lá, galera. Olha só. Vamos lá. Equipara-se ao comandante, para efeito de aplicação da lei penal militar, toda a autoridade com função de direção. Eu sei, galera, que muita gente já até estudou isso aqui. Mas para que serve isso? É isso que eu quero colocar na cabeça de vocês. Para que serve essa bagaça aqui, meu Deus? Vou te explicar. Olha só. Então, olha só. Equipara-se ao comandante. É só nomenclatura comandante. É só nomenclatura comandante. Tá bom? Equipara-se ao comandante. Para efeitos do CPM, toda autoridade com função de direção. Por exemplo, galera, o chefe do HPM, olha só, do Hospital Policial Militar, aqui de Goiás, o nome dele não é comandante. O chefe do Hospital Militar, o nome dele não é comandante, é diretor. O diretor do hospital, mas é um coronel. Aí eu te pergunto, só porque o nome dele é diretor, ele não é o comandante? Equipara-se ao comandante, porque ele tem função de direção. Entende? O chefe da seção de ensino, ó, o mais antigo da seção de ensino, o nome dele não é comandante, é chefe. Chefe da seção de ensino.
Mas ele é o mais antigo, ele é o comandante de toda aquela seção. Mas o nome dele não é comandante, o nome é chefe. Quando eu olho, galera, quando eu olho para o BOP, por exemplo, esse artigo aqui, 23, não está se referindo ao comandante do BOP, ao comandante do choque, ao comandante do GRAE, porque eles já são comandantes, entende? Veja, olha aqui, ó, a palavra, o nome URIS dele já são comandantes, ó, comandante do BOP, comandante do choque, entende? Comandante do GRAE, da ROTAN, do Giro. Pois bem, o nome deles já são comandantes. O artigo 23 não está tratando desses caras aqui não, galera. Não está tratando deles. Porque o nome deles já são comandantes. Entende? Agora, eles tratam de outras figuras que exercem a função de comandante, mas o nome deles não são comandantes. São diretores, são chefes de seção, chefe da seção de ensino. Eu sei que o nome dele é chefe da seção de ensino. O nome do cargo dele. Não é comandante, mas é como se comandante fosse. Não exerce a função de direção? Sim, é como se comandante fosse. Diretor do hospital, meu Deus, ele é o diretor do hospital, então ele equipara-se ao comandante. O artigo 23 trata desses caras, entende? E qual é a importância, professor? Olha aqui, ó. Existem alguns crimes, galera, que só podem ser praticados contra o comandante. Quer ver, ó? Que interessante. Olha só, eu coloquei até aqui, né? Qual é a importância de se definir quem é o comandante? Qual a importância de se definir quem é o comandante? Olha só. Praticar violência contra o superior. Beleza. Praticar violência contra o superior. Detenção de 3 meses a 1 ano. Formas qualificadas. Se o superior é comandante da unidade, aqui pertence a gente, ou oficial general, reclusão de 3 a 9 anos. Então, pera lá. Se um camarada agredir o chefe da seção de ensino ou diretor de hospital, qual é a pena dele? 3 meses a 1 ano, porque é o superior, ou 3 a 9 anos, porque ele não é comandante? O nome dele não é comandante. Veja, interprete comigo. Ele agrediu o diretor do hospital. O nome do diretor não é de comandante. É diretor do hospital. Mas só por isso a pena vai ser mais branda? Não. Porque como esse diretor exerce a função de direção, é como se o comandante fosse. Agora sim, lê o artigo, pra vocês entenderem. Equipara-se ao comandante, para efeitos da aplicação da lei penal militar, toda a autoridade com função de direção, diretor do hospital, chefe de ensino. É como se o comandante fosse, então aplica-se a pena de 3 meses a 9 anos. É como se o comandante fosse. Esse artigo 23 trata dessa categoria, da categoria que o nome, a função deles não é comandante, mas exerce a função de direção e é como se o comandante fosse, tá bom? Então tem crimes que só podem ser praticados contra o comandante, tá bom? Então mesmo que aquela autoridade não tenha o nome URIS de comandante, mas se exercer a função de direção é como se o comandante fosse. Não tenho dúvida nenhuma de que se eu praticar um crime contra o meu comandante da unidade, o nome dele é comandante, pronto. Violência contra o superior, se é comandante da unidade, a pena de 3 meses a 9 anos, a pena é agravada. Mas em outras possibilidades, eu trabalho no HPM, por exemplo, no HPM, eu agredi o diretor, pá, beleza, agredi o diretor, mas só porque o nome dele é diretor, não vai aumentar a pena? Vai, porque ele exerce a função de direção, e como ele exerce a função de direção, é como se o comandante fosse nos termos do artigo 23 do Código Penal Militar. Fechou? Na marca, professor. Show de bola. Excelentemente. O exemplo que eu trouxe para vocês. Omissão de eficiência da força. Agora é um crime praticado pelo comandante. Pelo comandante, que aqui, galera, é um crime espetacular do Código Penal Militar. Vamos lá. Olha só. Deixar o comandante de manter a força sob o seu comando em estado de eficiência. Por exemplo, imagina que nas Forças Armadas, o comandante do quartel deixa a tropa dele no lalu, a gente chama do militarismo. O cara não faz mais nada, não corre,
no prática de atividade física fica gigantesco e fica sem eficiência, olha só. Em estado de eficiência, deixar a tropa sob seu comando, deixar o comandante de manter a força, a tropa sob o seu comando, em estado de eficiência. Eles têm que estar em eficiência, eles têm que estar pronto emprego. Precisou, pronto emprego. Imagina a tropa dos caveiras, galera, do BOP, ou dos comandos. Imagina que o comandante do batalhão de comandos deixa lá os comandos engordar 200, 300 quilos, não consegue correr, ele comete um crime. Ele comete um crime, tá bom? E se o diretor do hospital do exército, olha o nome, diretor do hospital do exército, e se esse diretor faz a mesma atitude, a mesma conduta, deixa os militares dele sem estado de eficiência, médico que não está preparado, e ele comete também um crime. Professor, mas a função dele é diretor, não interessa, lê o artigo 23, não importa. Equipare-se ao comandante, para efeitos do CPM, toda autoridade, com função de direção. Então tem o ônus, que eu falei para vocês, de ser o comandante e violência contra o seu superior, o bônus, né? Mas também tem o ônus de responsabilidade. De responsabilidade. Por mais que seja diretor, mas pode praticar esse crime aqui, porque equipare-se à função de um comandante. Fechou? Professor, que top! Eu recebo muita mensagem assim, galera. Professor, eu estou recebendo, aliás, né, agora no CPM. Já estudei o Código Penal Militar e nunca tinha me atentado para esses detalhes. É exatamente isso que eu queria chamar a atenção de vocês. O Código Penal Militar ele é grandioso, ele é extenso, ele é um ramo maravilhoso de ser trabalhado. E vocês vão aprender tudo com maestria. Na marca, professor. Show! Então é isso, galerinha. Olha só. Vamos fazer o seguinte. 32 minutos de aula. Senhores e senhoras, traz aqui para mim. Vamos dar uma pausa aqui, tá bom? Mais uma aula. Perceba que eu estou trabalhando com vocês artigo por artigo, de maneira pormenorizada. Então a gente vai dar uma pausa aqui, tomar um cafezinho, vou tomar uma água. Minha avó já está indo embora. Daqui a pouco eu vou voltar com vocês com mais uma aula de penal militar, ainda na missão 43. Um forte fraterno abraço.